Alô, irmãos, irmãs em Cristo Jesus. Pai seja com todos nós, neste dia, que é o 19 de agosto de 2022, né? Paz e graça e misericórdia com todos nós nesse dia, né, irmãos e irmãs? E vamos dar graças a Deus todos os dias, todas as horas, 24 horas no dia, né? Dando graças, meditando, orando, vigiando, né? E graças a Deus, caminhando em frente, né? Pelas veredas direitas, pelas veredas das virgens prudentes, né, irmãos? Aquelas que ouvem a palavra e a põem em prática, né? E nós estamos aqui, né? Perseguindo esses caminhos, né, das virgens prudentes, né? E amém, graças a Deus, né? Então vamos continuar aí com a nossa pequena história, né, do evangelho pervertido, também da igreja, né? Estamos buscando aí lá nas origens, né? Toda essa parafernália que a gente está vendo aí das religiões que falam em nome de Jesus, né? As denominações, o catolicismo, né? Então nós estamos vendo aí que as doutrinas deles, né, tiveram uma origem comum que foi exatamente lá no começo, né? Começando lá com o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, né? Quando os judeus que disseram que tinham crido não quiseram se submeter aos ensinamentos apostólicos. E para a igreja, o ensino da igreja é dos apóstolos, né? E dos profetas, onde Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. É isso? E amém, graças a Deus. Então, continuar aí, né? Nós vimos ontem, né, que entre os anos 313 e 590, a Igreja Católica, né, antiga, digamos assim, né, nessa Igreja Católica antiga, os bispos deles lá, né, os presbíteros e tal, eles eram tidos como iguais, né? Mas aí nesse período aí, essa igreja ela se tornou a Igreja Católica Romana, né? E aí então o que aconteceu? É o bispo de Roma, né? O presbítero deles lá, passou a ter primazia sobre os outros e supremacia sobre os outros, né? Começou a mandar, né, neles, né? Aí no ano de 440, né, um desses bispos aí se tornou papa, e aí ele adotou o nome de Leão I, né? Imitando, digamos, os reis da época, né? E segundo as suas dinastias, né? Eles tinham os nomes das dinastias, né? Leão I, Luís XV, Luís não sei o quê, né? Luís I. Aí ele adotou, então, né, um nome que, digamos assim, fosse igual ao dos reis, né? Como se fosse exatamente uma dinastia, né? E ele exerceu grande influência no Império Romano, né? Por quê? Porque o Império Romano teve um vazio nele, né? Houve um vazio de poder no Império Romano, causado por quê? Causado pela transferência, né, da sede do Império Romano de Roma para a cidade de Constantinopla, né? Que exatamente o Constantino, né, fundou lá essa cidade. Então a Igreja Católica Romana, o que ela fez a partir daí? Começou a se apropriar, né, dos escritos, né? Começaram a se apropriar dos escritos, do poder, né, dos escritos, da hierarquia, né?
Então começou a se apropriar dos escritos, assumindo o lugar da noiva, né? É isso? Que é a verdadeira igreja. Estabeleceu então o quê? A hierarquia dos papas, né? Estabeleceu a sucessão dos papas, né, nessa época. Aí eles fizeram aquela lista, né, papal, começando lá de Pedro, né? Para justificar que Pedro foi o primeiro bispo de Roma, foi então o primeiro papa. Porque eles se apropriaram dos escritos, se apropriaram exatamente de toda a estrutura, né, da sucessão apostólica. Começando então pelo apóstolo Pedro. Então, o que acontece? O Papa, através dos tempos, né, ele assumiu vários títulos, né, várias qualidades, atributos, né, como, por exemplo, ó, Bispo de Roma, né, Vigário de Jesus Cristo, né, sucessor do Príncipe dos Apóstolos, Sumo Pontífice da Igreja, Primaz da Itália, Arcebispo Metropolitano de Roma, Soberano do Estado do Vaticano. Então, ó, soberano do Estado do Vaticano, ou seja, era o rei, né? Ele era o rei do Estado do Vaticano. É, né? Considerado, né? Até hoje, né? Outro título, servo dos servos de Deus, né? Então, são vários títulos que, através dos tempos, eles assumiram, né? Como sendo títulos, né? Conferidos a eles, né? Por eles mesmos e por outros, né? Então, o papado, o Papa, né, ele galgou o posto de representante de Jesus Cristo, né, e de Deus, né, do Pai, aqui na Terra. Então, ele se acha, né, o representante do Senhor Jesus. Então, o papado, ele foi sendo construído, então, gradualmente, né. Aí, a partir dos anos 500, né, é que se começou a dar ao bispo de Roma o título de Papa. Então foi exatamente nessa época que foi criado o papado, e aí foi feita aquela lista que começa com Pedro, como dizem eles, né? É isso? Nós vimos aí que ele era considerado soberano do Vaticano, né? Então nós sabemos também que o Papa, esse negócio do Vaticano aí, são os estados pontifícios, né? Os estados do Papa. Nós vamos ver alguma coisa dele. Que começava com o Ducado de Roma, né? Ducado é uma espécie de município, não é isso? Não é isso? E aí então os papas começaram a aparecer com os nomes de reis, né? Com os nomes de soberano, né? Não é isso? Então até o ano 500, o bispo de Roma não era chamado de papa, né? O que dá a entender que por volta do ano 500 esse título foi implantado na Igreja Católica Romana, né? Quando exatamente começaram a assumir aí os papas, começando ali com o tal do Leão I, né? E então foi estabelecida essa lista aí que nós estamos falando, né? A lista papal desde o apóstolo Pedro, né? Então a Igreja Católica Romana, ela então se apoderou, né? Se apropriou, né? Dos escritos apostólicos, né? Das suas tradições, né? Tradições apostólicas, dos profetas, do judaísmo, muita coisa, né? Se colocou como a sucessora dos apóstolos, né? Um papa chamado Silvestre I, né? Que reinou entre os anos 314 a 335, ele foi contemporâneo de Constantino, né? Que se considerava o cabeça da Igreja Católica.
o Constantino, né? Como imperador, se considerava o cabeça da Igreja Católica. E aí nós vamos parar por aqui, amanhã a gente continua, se Deus quiser, né? E paz seja com todos nós e amém.